Olá, tudo bem? Paz, tem a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 25 de maio, cuja leitura bíblica do dia em 2 Coríntios, capítulo 11 e 1 Samuel, capítulos 18 e 19. Pega a sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo. É bom para você acompanhar os textos. Vamos refletir sobre a pureza da noiva de Cristo, com base em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Nos anos 70, a libertação sexual das mulheres era muito discutida. Mas, na prática, apesar disso, grande é a probabilidade de que uma boa parte de jovens brasileiras daquela época tenha se casado virgem. Tá? Tamanho era o valor dado a essa integridade física. Eu fico até constrangido de dizer o nome, a parte do corpo, né, que se refere a essa integridade física. Espero que você me entenda, por favor. Entenda o que eu quero dizer e me entenda por não usar a palavra, por favor. Com algumas mulheres chegando até fazer a cirurgia de reconstrução íntima, que agora você entendeu melhor ainda, como relatou revista da época. Em certa reportagem, uma jovem contou que perdeu o marido quando ele descobriu que ela não era mais virgem e que, ao encontrar outro noivo, foi para a mesa de cirurgia só para garantir que não fosse rejeitada. Nos anos 80, mudou bastante com o tema sendo discutido na televisão de manhã, de segunda a sexta. Um programa de televisão voltado para o público feminino, e descubra em qual emissora? Aquela dos folhetins diários, platinada, né? Aquela mesmo, das novelas, essa mesmo. Um best-seller criticando a espera de mulheres por um príncipe encantado foi publicado em meados da década de 80. Certa colunista de uma dessas revistas femininas, aliás, eu não, até alguns anos atrás, o nome dessa revista, que eu não quero citar aqui o nome dela, ela era publicada, talvez ainda seja nos dias de hoje, tá? É o nome de uma mulher, o nome dessa revista, muito conhecida, bem famosa. Eu nunca li, mas o nome dela é muito comum quando vendiam assinaturas de revistas nas bancas, uma revista feminina, né, para as mulheres, com o nome de uma mulher. Começa com a letra C. Na época, uma colunista dessa revista chegou a escrever
que o sexo se tornou simples e inconsequente como beber um copo d'água. Misericórdia. Misericórdia. Em 1987, uma pesquisa com jovens de 15 a 24 anos, feita por uma grande editora, mostrou que um terço, e editora talvez seja a mesma editora dessa revista, é a editora que começa com a letra A, né? Se refere ao mês do ano, um dos meses do ano. Mostrou que um terço só esperava as condições ideais, ou seja, se mantinha virgem, mas só estava esperando a melhor oportunidade para se lançar. E outro terço queria se casar virgem. E aí, alguns percentuais assim, de quem chegava às vias de fato, era de que o que sentiam, né? Eles relatavam. 63% disseram que se sentiram realizados por finalmente chegarem lá. Alegres, 55%. Orgulho, 40% se sentiu orgulhoso por poder ter sua primeira experiência. 29% sentiram alívio, né? Finalmente consegui. De acordo com resultados de um estudo divulgado pelo Instituto de Estudos da Família, mulheres que se mantêm virgens puras até o casamento estão menos propensas ao divórcio, mas que elas estão se tornando uma raridade. Ou seja, segundo esse Instituto de Estudos da Família, o divórcio tem menor incidência dentre aquelas que se casaram virgens, tá? Mas que o número estava diminuindo. O estudo revela ainda algo estarrecedor, além desses e outros dados, que é crescente o número de mulheres que tiveram 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parceiros ou mais, 10 ou mais parceiros sexuais antes do casamento. Não é que nunca se casaram, é que tiveram 10 ou mais parceiros antes do marido. Pesquisas anteriores descobriram que ter múltiplos parceiros sexuais antes do casamento pode levar a casamentos menos felizes e muitas vezes aumentaram as chances de divórcio. Em outra publicação, surge uma intrigante pergunta de um jovem protestante, se diz protestante, decidido a... fala lá a cidade dele, o estado, é que eu não quero trazer os dados aqui, tá lá público na internet, mas no site de um... Essa aqui é uma publicação de uma revista bem conhecida, tá? Mas não quero falar o nome, né? Poupar aqui os nomes, mas você pesquisa, você vai encontrar essas informações facilmente. Em outra publicação, surge uma intrigante pergunta desse jovem, protestante, aqui no Brasil, jovem de 22 anos, inclusive, decidido a manter-se virgem até o casamento com a sua noiva. E o que ele pergunta? Qual a porcentagem da população que se casa virgem? Uma pergunta. A segunda pergunta dele: qual a religião que tem a maior parte da fatia? Ok? A resposta foi que, mesmo não havendo números da população geral no Brasil entre evangélicos, 56% relacionaram-se com o cônjuge antes de casar. Segundo uma pesquisa do
Bureau de Pesquisa e Estatística Cristã, BPEC. E entre os neopentecostais, o índice sobe para 77%. Certamente a teologia está atrelada a isso, tá? Para essa diferença entre os neopentecostais. Nos Estados Unidos, uma pesquisa do Instituto Guttmacher diz que 95% dos americanos fizeram sexo antes do casamento. E um estudo da Universidade de Nova York mostrou o seguinte resultado das religiões sobre o sexo antes do casamento. Muçulmanos, 62%. Hindus, 66%. Sem religião, 72%. E os cristãos, também 72%, praticando sexo antes do casamento. Judeus, 82% e budistas, 84%. E por que eu te trouxe essas informações antes, nesse início logo? Porque nós precisamos tratar sobre, trazendo esse exemplo da falta de pureza dos noivos, e um pouco mais especificamente da noiva. Ambos devem se casar puros, ok? Esse é o ideal bíblico. Claro que antes de Cristo, o Senhor nos leva em conta os tempos da ignorância e você está perdoado, claro, quem se arrepende e confessa e abandona. Mas fato é que esse número é estarrecedor. E talvez por esse entendimento, especialmente dos nossos jovens nos dias de hoje, dos não jovens, mas também não casados, porque se divorciaram ou porque ficaram viúvos, muitos têm se relacionado com seus namorados, noivos. É algo estarrecedor. É uma realidade conhecida nossa, mas você ter assim os números diante de você é algo que nos impacta. E talvez por isso, porque a prática da maioria é assim, não se importando da pureza antes do casamento, muitos talvez entendam que a igreja não necessariamente tem que ser pura para se encontrar com seu noivo, Jesus Cristo. E esse é o problema. Porque no contexto, com tudo que enfrentava, o que vemos relatado sobre os temores de Paulo se refere ao bom êxito da sua missão, preocupado com que a percepção dos irmãos fosse destruída, quando ele fala aqui do corrompidos os vossos sentidos, e eles se distanciassem da simplicidade em Cristo. Simplicidade, em algumas versões, simplicidade devida a Cristo. E o exemplo que ele usou, nós lemos nos versos iniciais, foi o de Eva, enganada pela fala mansa da serpente, por meio da distorção e do descrédito do que Deus disse, da palavra de Deus. Gênesis 3, 1 a 5. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? É uma disfarçada distorção
Deus disse que não era para comer de determinada árvore do jardim, mas não de toda a árvore do jardim. Aí continua a serpente. Agora, respondendo. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Disse Deus, ela sabia o que disse Deus. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, ela sabia a palavra de Deus. E quando Deus deu a ordem, no relato bíblico, Eva ainda não teria sido criada, segundo o relato bíblico, da forma como ele é colocado ali. Nos dá a entender assim. Então, provavelmente, ela aprendeu de Adão. E talvez Deus, os visitando na viração do dia, os relembrasse disso, e Eva talvez tenha escutado do próprio Deus. É possível, sim. Tá? Na viração do dia, Deus estava ali com eles sempre, até a queda, então é possível. Ou de um lado ou de outro ela sabia, porque o que ela disse foi o que está relatado antes. E aí, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Como assim? Deus falou: não coma, não toque para não morrer. Aí o diabo fala para Eva: não, Deus está mentindo. Você está vendo? Aí continua o texto: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É até verdade. Isso de fato é o que aconteceu, porque na continuação do texto, o texto diz isso, né? Que agora eles saberiam o bem e do mal, sim. Não seriam mais guiados pela orientação de Deus, mas eles ignorariam a orientação de Deus, fazendo as suas escolhas fora da vontade de Deus, seja para o bem, intentando bem ou mal. Então, é esse exemplo que Paulo está dando aqui, sabe? Do ser enganado, assim como Eva. Enganado em relação à palavra. Então, cuidado com as distorções da palavra de Deus, pois isso é coisa antiga, ó, desde o Éden. Cuidado com a avaliação errada de si mesmo. Eu falo sempre isso aqui, por favor, não se sinta ofendido. Eu não quero te ofender. Se você se sente ferido com algo que eu compartilho aqui, saiba que não é minha intenção, vou falar tal coisa para ferir. Não, não é. É o Espírito Santo dirigindo a falar, tá bom? Por favor. Mas, cuidado com a avaliação errada de si mesmo, julgando-se incapaz de pecar, porque pensa conhecer a Bíblia, ou porque está começando a conhecer, ou porque conhece bastante. Sei, eu não conheço bastante. Estou no caminho das descobertas, tá? Do aprendizado contínuo. Vou conhecendo mais, tendo uma visão mais ampla e me aprofundando conforme eu vou seguindo na minha meditação, dia a dia, ano a ano, sabe? Estudo a estudo. Não pense erradamente sobre você. Eva tinha a palavra de Deus aparentemente implantada em seu coração. Por que eu digo isso? Porque ela respondeu a serpente de pronto, corretamente. Então, em certo grau, ela tinha a palavra em si. Conhecia. Mas o fato de conhecer não a isentou de ser enganada pela serpente. Cuidado com os diabólicos enganos, pois a serpente que acusou Deus de ter usado mentira para manipular continua envenenando as suas presas. Continua.
Continua. E aí, no versículo 4, Paulo fala algo que era o receio dele. Explica o porquê do receio. Ou seja, ele tinha a impressão de que os irmãos coríntios aceitariam de boa vontade o que qualquer um dissesse, tolerando com facilidade, sem problemas. Mesmo que pregasse um outro Jesus. É importante falar sobre isso, porque para o Espiritismo, o Senhor é como um espírito evoluído, o modelo de ser humano mais perfeito que Deus ofereceu para servir de guia. Isso não é Jesus. Para o Islã e os muçulmanos, Jesus foi escolhido por Alá e apoiou com milagres para ser um acreditado, apreciado e louvável profeta do seu povo. Além de profeta, chamado de Messias, mensageiro, filho de Maria, entre os que estão próximos de Deus, digno de louvor neste mundo e no próximo, abençoado e servo de Alá. Esse não é Jesus. Para o budismo, segundo a monja Koen, não há como catalogar Jesus dentro de pensamento budista porque eles não falam sobre Deus, sobre uma pessoa especial. Esse também não é Jesus, porque Jesus, ele é uma pessoa muito especial, ele é o Filho de Deus, ele é o nosso Senhor. Para o catolicismo romano, Jesus parece não ser o único mediador entre Deus e os homens, e nem o único Senhor. Esse não é Jesus, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, Cristo, homem. O Verbo que se fez carne, que sacrificou-se por nós, o justo pelos injustos, provando o amor de Deus naquela cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Mas ao terceiro dia ressuscitou, como prova de que nossos pecados são tornados cinco. O escrito de dívida foi rasgado, anulado contra nós, porque nossos pecados foram punidos nele. Ele ressuscitou, subiu aos céus, e é o único mediador entre Deus e os homens. E é o único Senhor, o único que deve governar. Não existe outro Senhor ou Senhora. Então parece-me que para os católicos também não é esse Jesus. Porque Jesus não divide a sua mediação nem o seu senhorio com qualquer outro. Não estou querendo ofender, estou falando a verdade na palavra. Para o novo evangelicalismo, Jesus é o Papai Noel. Jesus é o Master Coach que vai te fazer se sentir a pessoa mais realizadora e realizada do mundo. Eu gosto do que o meu pastor diz num material para discipulado, que ele diz o seguinte: Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, coautor de toda a criação, único Senhor e Salvador da humanidade, o qual deixou temporariamente a sua glória com o Pai, para nascer como homem, viver sem pecado, vencer o diabo e seus demônios, desfazer suas obras malignas, proclamar o Evangelho, ensinar sobre o reino de Deus, fazer discípulos, edificar a igreja, morrer na cruz pelos pecadores, ressuscitar para a justificação dos que nele creem e subir novamente aos céus, de onde batiza no Espírito Santo, estando à destra do Pai, de quem... Uma pausa aqui. O Senhor me incomoda dizer: não desista de buscar o revestimento do Espírito Santo. Não desista de buscar o batismo no Espírito Santo. Não desista de buscar o batismo do alto, o revestimento de poder. Não desista. Não desista. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Você que tem se sentido distante, frio,
Busque o renovo do Espírito Santo. Busque esse renovo no Espírito Santo. Não desista. Estando à destra do Pai, de quem recebeu todo o poder, de onde retornará no fim dos tempos para ressuscitar os mortos, arrebatar os salvos ao seu encontro, julgar a humanidade com justiça, eliminar totalmente o mal e criar novos céus e nova terra, onde com seu povo estabelecerá o seu reino de justiça para sempre. Paulo tinha a impressão de que os irmãos aceitariam de boa vontade o que qualquer um dissesse, tolerando com facilidade sem problemas, mesmo que apresentassem um falso evangelho. E, por exemplo, do foco em sinais e prodígios, os mesmos 77%, dos 77%, daquela estatística lá dos neopentecostais, os mesmos são aqueles que mantêm o foco em sinais e prodígios. Tem que ter um mover especial. A mão de Deus está aqui. É um mover apostólico. E por aí vai. A tolerância ao pecado, isso não é o Evangelho. Fazer vista grossa para o pecado, isso não é o Evangelho. Venha como estás. E muitos permanecendo como estão, não confrontando o pecado. Isso não é o Evangelho, não é. Inclusão. Confundem o verdadeiro amor que vem de Deus, e a maior expressão do amor de alguém para o próximo é falar a verdade, é pregar a verdade. Que as práticas homossexuais, por exemplo, levam ao inferno. Que a fofoca leva ao inferno. Que a soberba leva ao inferno. Mas vamos acolher todo mundo, sabe? E devemos acolher todos que querem se achegar a Cristo. Todos que de fato querem fazer parte da família de Deus e decidem abandonar a prática do pecado. E decidem abandonar a prática do pecado. Não quer abandonar a prática do pecado, quer permanecer na prática do pecado, olha o que a Bíblia diz, quem é o Pai? Não é Deus. 1 João, capítulo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. É bem direto, tá? Versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, na prática do pecado, porque a sua semente, a palavra, permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Não pode permanecer na prática do pecado porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Quem pratica o pecado e não quer abandonar a prática, então nós não podemos ter igrejas inclusivas. Isso afronta a Deus. Isso afronta a Deus. Uma coisa é você querer ajuda e não conseguir.
mãos estendidas para ajudar. Aqui, vamos junto. Mas não quer abandonar, acha que Deus aceita assim mesmo. Se for assim até o fim, vai pro inferno. Vai pro inferno. O foco nas obras sociais se confunde a igreja com instituição social. A igreja deve amar na prática, ajudando aquele que precisa. Mas não pode ser o foco. O foco é a pregação do evangelho. Sabe? Outra coisa, as regras da tradição humana, daquilo que pode e não pode. Isso não é o evangelho. Querer dominar as pessoas pelo medo, isso não é o evangelho. Não é. Outra coisa, a graça barata. Fui salvo pela graça, é gratuito, é dom gratuito de Deus, então acabou. Então não preciso viver em santificação. Não é assim. Não é. A graça salvadora se manifestou aos homens, nos ensinando a viver de forma piedosa, justa, esperando a bendita esperança, aguardando a bendita esperança. O Evangelho não é a satisfação pessoal de você ser realizado, de você viver um propósito, de você destravar a sua vida. Sabe todo esse linguajar que tem sido falado por aí? Isso não é Evangelho. Não é Evangelho. Não é Evangelho. Não é. Outra coisa, o ensino bíblico herético. Um pseudo-ensino bíblico herético. Um ensino com base na Bíblia, pegando distorções. Pegando textos para fazer distorções. Isso não é o Evangelho. Comércio da fé não é o Evangelho. Não é, sabe? O Evangelho é sobre Jesus, a salvação, sobre Cristo, o Messias prometido por todas as Escrituras sendo enviado por Deus para a redenção. O Evangelho é sobre o Filho de Deus, o unigênito do Pai, em quem devemos ter fé. O Evangelho é Jesus, nosso Senhor e Salvador pessoal, para sempre. Versículos 5 e 6. Vamos ler. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Paulo, ele vem no porquê, emendando com o que ele tinha acabado de falar. E aí, o que ele está dizendo? Que se os irmãos aceitavam as celebridades apostólicas, por que não o aceitariam simples como era? Tão digno quanto eles. Mesmo que não dominasse técnica de oratória, sabe? Que tanto impressionava os irmãos. Paulo continua argumentando que quando ele abria a boca, quando ele falava, ele sabia do que estava falando. Não escondendo nada, deixando-os por dentro de tudo. Já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Agora, como? Como ser uma noiva pura para Cristo? Versículos 1 e 2 na parte A. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Ou seja, suportar o zelo pela fidelidade à palavra de Deus, permanecendo no genuíno Evangelho.
Ah, lá vem um irmão falar em santificação. Sim. Lá vem um irmão falar da obra redentora. Sim. Lá vem um irmão falar do amor ao próximo. Sim. Lá vem um irmão falar a mão que eu preciso renunciar. Sim. Lá vem um irmão falar que eu preciso perdoar. Sim. Lá vem um irmão falar que eu preciso ter uma vida de oração. Sim. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Lá vem o pastor pregar isso de novo. Lá vem ensinar isso de novo na escola bíblica. Lá vem, lá vem. Suporta o zelo pela fidelidade à palavra de Deus, não resistindo ao Espírito Santo. Efésios 5, 25 a 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a de que jeito? Com a lavagem da água pela palavra. Como ser uma noiva pura para Cristo? Por meio da palavra. Não tem outro jeito. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E aí eu encontrei alguns textos sobre o noivo e a postura que nós devemos ter. Então, na palavra, como ser uma noiva, ou melhor, como ser a noiva de Cristo, como participar dessa noiva de Cristo. Primeiro, é uma rendição a Cristo. João 3, 28 a 30, esse texto é maravilhoso, nos mostrando a importância da humilhação, sabe? De entregar ao Senhor toda a glória. Mas tem algo que me chama a atenção nele, me chamou para isso, para a nossa reflexão de hoje, que eu preciso compartilhar com você. João 3, 28 a 30. Vós mesmos me sois testemunhas, de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que tem a esposa é o esposo, ou seja, a noiva pertence a Cristo. Se a noiva pertence a Cristo, ele tem a noiva, você e eu precisamos nos render completamente, sem reservas, a Cristo Jesus. A compreender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E correspondendo a esse grande amor daquele que quer ser, que é o noivo da igreja, que morreu para que você pudesse fazer parte da igreja, que morreu, se rendeu, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Renda-se a Cristo. Perdão. Renda-se a Cristo. Primeiro. Segundo, é a justificação em Cristo, pela fé em arrependimento. Apocalipse 19, 7 a 9. Por que eu digo isso? Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva, sua esposa, se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Que justiças os santos têm para se vestirem? Se a nossa justiça é como trapo de imundícia.
É porque o Senhor nos dá as vestes nupciais para que participemos das bodas. É porque o Senhor entrega à noiva o vestido da noiva. O Senhor nos dá a vestimenta necessária para que nos revistamos de Cristo e, na justiça de Cristo, imputada a nós pela fé no sacrifício redentor, no sacrifício vicário, a justiça de Cristo, ela é atribuída a nós. E porque nosso pecado foi punido em Jesus, a justiça do Pai foi plenamente satisfeita. O Pai o declarou justo, o ressuscitando ao terceiro dia. E todo aquele que nele aplicar a sua fé em arrependimento dos seus pecados é tornado sem culpa e recebe então sobre si a justiça de Cristo. É revestido de Cristo e recebe então essas vestes de justiça. Terceiro lugar, uma humilhação a Cristo, em pesar e em quebrantamento. Marcos 2, 18 a 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo, o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo. Jesus foi tirado de nós, abruptamente. Foi tirado dos seus discípulos, morto naquela cruz. E então jejuarão naqueles dias. Naqueles dias, hoje é tempo de nós nos humilharmos em quebrantamento, em pesar diante do Senhor. Mas tudo é festa, né? Tudo é celebração. Cadê o arrependimento? Cadê o quebrantamento? Cadê o lamento pelos pecados da igreja brasileira, da igreja no mundo, da liderança? Cadê o pesar, o lamento pelos pecados de seus familiares, dos vizinhos, do perdido? Cadê? Pelos seus pecados. Quarto, submissão completa a Cristo, em obediência sobre a liderança do Senhor. Efésios 5, 22 a 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Como a igreja está sujeita a Cristo, em tudo a mulher sujeita a seu marido. Ou seja, a sujeição da igreja a Cristo é completa. Seja obediente debaixo da liderança de Jesus. Obedeça aos ensinos de Jesus. Obedeça os ensinos de Jesus. Imite a Cristo. Siga os seus ensinos. Siga os seus ensinos. O verdadeiro discípulo, verdadeira noiva, obedece. É submissa ao noivo. E quinto e último lugar, é a proclamação do Evangelho de Cristo em cooperação com o Espírito Santo. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Como então ser uma noiva pura para Cristo é rendição a Cristo, justificação em Cristo, humilhação a Cristo, submissão completa a Cristo e proclamação do Evangelho de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso a se apresentar em meio à igreja como uma virgem pura a um marido, Cristo Jesus.